A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado a Deus. Irmãos, quero meditar junto com os irmãos no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 15. A história de Zaqueu, o publicano. Vamos ver aqui alguns versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Amém, meus irmãos? História de Zaqueu, irmãos. Louvado-se a Deus. Vamos aprender aqui um pouco com este homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó. Jericó, irmãos, essa cidade ela foi construída, os irmãos já sabem, aqueles que conhecem a história, sobre uma maldição. Louvado-se a Deus. Está escrito lá no livro de Josué, capítulo 6, o último versículo do texto, onde diz que aquele que edificar esta cidade era digno de maldição, pagaria com a vida do primogênito, aquele que assim fizesse. E irmãos, nós aqui já aprendemos que nesse pequeno versículo aqui de início, que Cristo honrou esta cidade com a sua presença. E nós aprendemos aqui, irmãos, que Cristo, ele ainda a sua presença afasta toda a maldição. Verdade? Louvado seja Deus. E Zaqueu, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem rico, né? E aqui nós vemos que a Bíblia diz que o próprio Jesus ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas com esse texto aqui nós aprendemos que aquilo que é difícil para o homem, para Deus é possível. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. A salvação do teu filho, a salvação do teu esposo, a salvação da tua esposa, a salvação da tua família, a libertação de todos aqueles que você tem apresentado a Deus, colocado nas mãos de Deus. Nada é impossível para Deus. E no versículo 5, irmãos, Jesus diz, no versículo 3, ele diz que Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus, mas era pequeno e a multidão era grande, não conseguia vê-lo. Ou seja, a nossa pequenez nos impede de ver quem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, este homem ele subiu num pé de sicômoro, uma figueira que ficava ali ao meio da estrada. Segundo os historiadores, era uma árvore alta, frondosa, mas ela tinha galhos baixos que facilitava a subida. E eu aprendo aqui com isso que para nós irmos até Cristo não é difícil. Não é difícil nós chegarmos ao Senhor. É fácil. Basta nós querer. Basta nós ter vontade, desejo e almejar a salvação. Louvado seja Deus. Cristo, quando chegou ali, irmão, disse para Zaqueu: olha, Zaqueu. Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ou seja, Cristo estava dizendo para Zaqueu que: olha, Zaqueu, tu está me procurando,
Mas e antes de tu me procurar, eu já estava te procurando, porque eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje me convém entrar na tua casa. Ou seja, Cristo se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Amém, meus irmãos? E é assim que Deus faz comigo e com você. Ele almeja entrar na minha casa, entrar no meu lar, entrar na tua casa. Louvado seja Deus. E fazer uma obra, fazer um milagre de transformação, fazer uma mudança de vida na vida do meu, dos teus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Cristo ordenou para ele que se apressasse em descer, mas é necessário que nós tenha pressa, irmãos, para nos chegar ao Senhor e dar oportunidade a Ele para entrar na nossa vida, porque o Deus, Ele é eterno e nós não somos eternos. Nós temos prazo de validade. Nós não vivemos muito. Nós temos pouco tempo. A Bíblia diz que 70, 80 e o resto é canseira, enfado. Então mesmo, as pessoas ali, irmãos, elas se admiraram que Cristo conversava com um pecador, né? Começaram a murmurar, começaram a criticar que o Senhor Jesus estava comendo na mesa junto com um homem pecador, cobrador de impostos, e eles desprezavam este homem, né? Mas Cristo, irmãos, ele é o médico dos médicos, né? Médico por excelência. Ele disse que eu não vim para os sãos, eu vim foi para os que estão doentes, porque Deus, ele veio para curar, né, a doença, a lepra, o pecado na nossa vida. Ele veio para nos libertar, para nos transformar. Ele não é para que ele faça isto na vida de alguém. Esta pessoa tem que reconhecer que é um pecador, que é uma pecadora. Esses que não reconhecem, eles são como pessoas sãs, boas, que não precisam de médico. Para aqueles que reconhecem, eles são pessoas que precisam, reconhecem que estão precisando do médico Jesus Cristo. Então Cristo, irmãos, estava ali sentado com Zaqueu na sua casa. Pessoas criticavam porque não entendiam o amor de Deus pelas pessoas. É interessante, irmãos, que Zaqueu, irmãos, ele se levantou e disse: eis que eu dou metade dos meus bens para os pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Que é isso, irmãos? Zaqueu agora estava diante de Cristo, estava demonstrando uma mudança interior, né? Por meio de uma ação pública. Louvado seja Deus. É assim que acontece na vida de uma pessoa que tem um encontro com Cristo. Esta pessoa muda as suas atitudes. Essa pessoa, ela muda as suas ações. Ela não age mais da maneira que agia. Esta pessoa quer agora corrigir os seus erros. Zaqueu estava confessando o seu pecado e dizendo e desejando fazer a restituição dos seus erros, né? Ou seja, ele estava ali agora lidando com as suas falhas, com seus erros, com seus defeitos, né? Devemos nos arrepender dos nossos pecados e não dar lugar para ele permanecer ou crescer em nós. Já que eu estava eliminando a sua vida passada e agora estava iniciando uma nova vida, uma nova caminhada com Cristo. Glória a Deus. E aí ele estava agora eliminando, apagando da sua vida aquele rastro que ele havia deixado. Estava agora fazendo a restituição para dar um início, um novo começo na sua história. Pode ser o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, qualquer pecado que eu e você
falhar em lidar com ele, ele pode nos arruinar, entende? Se aquilo que você hoje está fazendo de errado, está vendo que não agrada a Deus, procure eliminar da sua vida, procure tirar e vou peça a Deus para Deus que Deus tire de você, porque vai lhe levar a uma ruína. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Glória a Deus. Então, se você confessar ao Senhor, Ele vai te purificar de todo o teu pecado e vai te libertar. Viu? Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. E aqui eu termino, irmãos, a nossa pequena reflexão, nosso pequeno estudo. Glória a Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Hoje veio salvação a esta casa. Está aqui, ó. Versículo 10. Não, versículo 8. Isso Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, salvação. Salvação significa libertação. Libertação. Ou seja, Cristo hoje estava dizendo, hoje houve libertação na vida deste homem. Louvado seja Deus. A libertação, irmão, nós precisamos, porque existem coisas que vem nos acompanhando na nossa caminhada. E nós temos que nos libertar, porque isso vai atrapalhar, vai impedir a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos lidar com essas coisas, pedir a Deus a libertação, a transformação da nossa vida. E também salvação significa preservação, ou seja, Deus está nos preservando, nos guardando do juízo divino, da condenação eterna. Louvado seja Deus, Ele está nos tirando de um lugar, num escorregadio e de lodo, charco de lodo, e está nos colocando em uma rocha para nos deixar ali seguros. E também salvação significa, irmãos, prosperidade. Prosperidade, irmãos, não é somente ter dinheiro, banco, achar que tem. Não, prosperidade, irmãos, é você não tendo dinheiro, mas você ter paz, ter alegria, ter satisfação. Também salvação significa, irmãos, resgate, o preço pago pelo nosso bem-estar geral. A missão de Jesus foi essa, irmãos, buscar e salvar os perdidos. Então, irmãos, esse foi o pequeno reflexão sobre o livro sobre o capítulo 19 de Lucas, sobre Zaqueu, cobrador de impostos, que era repudiado, odiado por muitos, mas que um dia resolveu buscar aquele que já o buscava, que já o procurava. Glória a Deus, porque Cristo hoje ele procura a minha e a tua vida. Cristo está atrás de nos restituir, Ele está atrás de nos salvar, de nos libertar, até mesmo de nós mesmos, porque muitas das vezes nossa alma, nosso espírito almeja por Cristo, almeja pela salvação, mas aí nossa carne, nosso ser não permite, né? E é isso, meus irmãos. Fica esta palavra logo no seu coração, que Cristo é a salvação, é a libertação, é a alegria, é a prosperidade para todo aquele que quer, que deseja. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você nesse dia possa refletir que só Cristo para nos salvar. Nossos esforços de nada adianta. Nós somos pequenos diante de Deus para nos justificar.
essa palavra. Receba em nome de Jesus e compartilhe.